Olá pessoal, aqui quem fala é Luiz Bueno, tudo bem com vocês? Olá guerreiros, como diz o nosso colega Matuza. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto bem legal com vocês, que é sobre o CPA 10. CPA 10 é um assunto que a gente tem recebido bastante questionamento sobre como funciona, o que é necessariamente o CPA 10, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O que é a certificação, alguns detalhes da certificação, né? E como você faz, né, para fazer essa prova e também quais são os benefícios que você pode ter com essa certificação. Então vamos entender um pouquinho como é e como funciona o CPA 10. Primeiro, essa certificação, ela é uma certificação da Anbima. Anbima, é com N mesmo, é estranho de falar aqui, né? Um N antes do B, mas é assim que se escreve mesmo. Essa Anbima é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Trocando em miúdos, é a Associação Brasileira dos Bancos, corretoras, bancos de investimento, bancos comerciais, bancos múltiplos, né? São os principais bancos hoje que trabalham no país. Corretoras de valores, né, também participam dessa associação, as sociedades corretoras de valores, entre outras. Essa associação, ela tem algumas certificações que ela faz a prova. Então, a primeira certificação, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, CPA 10. Mas eu vou citar para vocês aqui como que funciona a sequência. Nós temos o CPA 20, após o CPA 10, nós temos o CEA e o CGA. Essas 4 certificações são certificações que são realizadas pela Anbima. Quais as diferenças entre essas 4 certificações? No CPA 10, quem é certificado em CPA 10, ele tem o direito e ele pode comercializar produtos. Então, ele pode comercializar produtos de investimento, tá? Produtos de investimentos. O que seriam esses produtos de investimentos, pessoal? Poupança, CDB, ações, debêntures, fundos de investimento, todos esses tipos de produtos que nos bancos eles chamam de investimentos, que é quando a pessoa leva o seu dinheiro para o banco, esperando ter algum rendimento em relação a isso, são os produtos de investimento, ok? No CPA 20, que é uma certificação logo em seguida, o certificado ele pode comercializar esses mesmos produtos de investimento do CPA 10, tá? Porém, ele também tem a capacidade para atender um público chamado público de alta renda. Tá? Cada banco, cada instituição tem uma definição sobre o que é alta renda para eles. Porém, existe uma regra na Anbima. Então, alta renda é aqueles investimentos maiores, né, que demandam um pouco mais de especialização nas regras, nas situações, para que tenha um ganho maior. E aí, esse CPA 20 você pode trabalhar com as carteiras chamadas carteiras de alta renda. E o CEA é para quem vai assessorar, tá? Você fazer a certificação do CEA, você vai assessorar os gerentes de contas que vão trabalhar nessas carteiras, tá? Essas carteiras podem ser, essa carteira alta renda, geralmente eles chamam de corporate, private, e outros tipos de nomenclatura que são colocadas. Esse CEA você já trabalha diferente, você vai assessorar esses gerentes de contas que trabalham com alta renda ou mesmo gerentes de conta que trabalham toda a carteira. E por fim, o CGA, que ele certifica profissionais para ser gestores de recurso. Então aqui, se você chegar, e eu espero que um dia você pense nisso, né, chegar ao máximo da certificação, você vai estar fazendo gestão de recursos. Então você pode, por exemplo, com o CGA, ser um gestor de um fundo de investimento, ok? Qual é a característica aqui?
Se você tem o CPA 20, você pode fazer tudo que o CPA 20 permite, mais o CPA 10. Então, ele é cumulativo. Se você faz a certificação do CEA, por exemplo, você não precisa ficar atualizando CPA 10 ou CPA 20. Você atualiza somente o CEA, ok? Então, esse aqui é um detalhezinho de como, para a gente explicar um pouquinho sobre as certificações. Só que hoje nós vamos estar falando especificamente dessa primeira certificação, que é o pontapé inicial para quem quer entrar na carreira bancária, ou mesmo para você que já está numa instituição financeira e sabe, né, todos que estão em instituição financeira sabem que o CPA 10 é obrigatório e necessário para determinadas funções. Por exemplo, nós temos um exemplo aqui. Se você trabalha num banco, por exemplo, se você quiser ser gerente de contas, tá? Gerente de contas, cada banco tem a sua nomenclatura, gerente de negócios, gerente de carteira, mas quando você começa a gerenciar uma carteira de clientes, obrigatoriamente você precisa ter o CPA 10. Ah, isso funciona somente para os bancos? Hoje, tá? Os bancos que são os associados da Anbima. Porém, por uma determinação do CMN, do Conselho Monetário Nacional, as cooperativas de crédito, mesmo não sendo associadas da Anbima, tá? Elas necessariamente, todos os funcionários das cooperativas de crédito que vão fazer comercialização de produtos de investimento, obrigatoriamente também precisam ter o CPA 10. Então pensem comigo aqui, pessoal, vocês que nunca trabalharam numa instituição financeira, não tem esse histórico no seu currículo, tá? Você sabe, ao primeiro emprego numa instituição financeira, você vai começar de baixo, normalmente se pede um pouco de experiência, faz uma diferença grande você ter experiência naquele assunto, naquela função ou em alguma empresa do ramo, e você, eu quero começar e eu não tenho experiência nenhuma nisso. Imagine se você não tem essa experiência, mas você coloca no seu currículo que você já atingiu a certificação CPA 10. É um diferencial imenso. Por quê? Os bancos trabalham com investimentos, basicamente, tá? Investimentos, trabalham com crédito e trabalham com produtos e serviços, tá? Basicamente, bem resumidamente, é isso que os bancos fazem. Investimentos, crédito e produtos e serviços. Isso aqui a gente chama de intermediação financeira, capta dinheiro de quem tem sobrando e empresta para quem tem necessidade de crédito. E produtos e serviços, como a gente sabe, são os seguros, as capitalizações, consórcio, outros produtos que vocês veem já sendo oferecidos nos bancos. Nesses 3 pilares, você já está certificado e tem um grande conhecimento em 1/3 do que é importante dentro da instituição financeira. Então, você já sai com um diferencial em relação àquele outro candidato que não tem experiência em banco e não tem nenhuma certificação. Então, você que não tem nenhuma experiência em banco, é muito importante se preparar, estudar e tirar também essa certificação do CPA 10. E aí vem uma pergunta, o que precisa para que você faça essa certificação? Eu preciso ter faculdade, eu preciso ser formado em administração, eu preciso ter experiência em banco, sei lá, eu preciso, nada. Você não precisa, não é necessário, não tem pré-requisito para fazer a certificação do CPA 10, portanto, você não precisa estar com 2º grau, fazendo faculdade, pós-graduação, não há pré-requisito para isso. Não há pré-requisito também de tempo, experiência. Você não é obrigatório estar trabalhando em alguma instituição. Então, assim, eu quero fazer o CPA 10, o que você precisa? Estudar. Estudar, conhecer o assunto, se preparar para fazer a prova. E aí nós chegamos a um ponto bem interessante, que é a prova do CPA 10.
Como que ela funciona? Bom, como a gente está falando de uma certificação, você não vai concorrer com outras pessoas. Então não é um concurso. Você concorre com você mesmo. Você tem lá uma prova, tá? A prova do CPA 10, ela é uma prova com 50 questões, tá? 50 questões, tá? São 50 questões de múltipla escolha, tá? Questões de múltipla escolha, ou seja, né, marque X, ok? Todas são de múltipla escolha e são 4 opções. Então, cada questão, né, você tem 25% de chance de acertar já de cara, porque são 4 questões, você vai escolher uma delas, tá? O que é necessário nessas 50 questões? Você precisa atingir 70% de acerto, ok? 70% de acerto, né? Você sai da prova certificado com o CPA 10. Essa prova ela tem duração de 2 horas, tá? É uma prova com duração de 2 horas. E como que funciona? São alguns centros. Essa prova é realizada pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Ela tem esse convênio com a Ambima. Então, alguns centros pré-determinados que você pode fazer essa prova. Você vai fazer inscrição, tá? Você vai lá na internet, no site da Ambima, faz a sua inscrição. Hoje, o valor da inscrição do CPA 10, para quem não trabalha numa instituição financeira, ou seja, para quem não trabalha num banco associado, o valor da inscrição é R$ 327. Ok? Você faz a inscrição, paga o boleto, agenda a sua prova. Você tem 7 dias para pagar o boleto e depois você tem 60 dias para agendar a sua prova de acordo com o calendário do polo, do local onde você vai fazer a prova. Se você é um funcionário de uma instituição associada, você vai ter um desconto e você vai pagar R$ 272. Quem é funcionário de banco sabe que normalmente, se você for aprovado, a instituição ela ressarce esses R$ 272, em alguns locais eles até pagam para você. Tá? Uma pergunta, cooperativa de crédito, né? Credicomim, Sicob, Sicredi, Unicred, você vai encaixar onde? Cooperativas de crédito, neste momento, não são associadas da Ambima, portanto vai entrar aqui nos R$ 327, né? Então, pagou essa fatura, agendou o exame, né? Eles aceitam pagamento no boleto, pagamento no cartão, você vai lá agendar a sua prova. Essa prova, como eu falei, é realizada na FGV, né? Num polo da FGV. Você vai chegar lá num horário específico, vai ter um computador e você vai fazer a prova com 50 questões, depois de ter estudado bastante, né? Vai fazer essa prova com 50 questões. E no final da prova, você vai ter já um resultado preliminar. Vai aparecer lá no finalzinho, quando você falar assim, enviei as respostas, vai aparecer para você lá. De 50 questões, um resultado preliminar, você acertou 40. Somente isso. Depois de um dia ou dois, você vai receber no e-mail a confirmação, olha, acertou 40, percentual suficiente para aprovação, você é um profissional certificado pelo CPA 10, ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o que você tem que estudar para ser um certificado do CPA 10. Quais são os temas? Porque assim, olha, é uma certificação de investimento, mas o que na verdade eu vou ter que estudar para que o que eu vou ter que aprender para que eu possa fazer, me certificar e ser um profissional certificado do CPA 10. Bom, são 7 módulos, tá? São 7 módulos que serão, você tem que estudar. E esses 7 módulos eu vou resumir basicamente eles aqui para você. No primeiro módulo você vai trabalhar sistema financeiro, tá? Sistema financeiro, ok? Nesse sistema financeiro e os participantes do mercado, a gente vai trabalhar a questão de o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, quais são os bancos que atuam no Brasil e por aí vai. Vamos aprender sobre o sistema financeiro. O segundo vai falar sobre ética, ok?
regulamentação, ok? E análise do perfil do investidor. Aqui já vai estar se falando um pouco mais sobre a questão de como vender o produto, o que é ético, o que não é ético, tá? Análise do perfil do investidor. Como fazer uma análise do perfil do investidor para oferecer o produto correto para ele, ok? O terceiro módulo vai ser estudado um pouco de noções, tá? De economia e finanças, ok? Aqui, gente, é a tal da matemática financeira principalmente, tá? Economia e finanças e um pouquinho de economia também, ok? O quarto item vai ser princípios de investimentos, bem no início mesmo, princípios, né, de investimentos. Então vai estar falando sobre alguns princípios, algumas regras básicas sobre investimentos, ok? O quinto item, nós falaremos um pouco sobre fundos de investimento. Vai ter um módulo específico falando somente de fundos de investimentos, que é um módulo um pouquinho maior, inclusive, tá? O sexto item, aqui, ele é um pouco mais extenso. Ele fala sobre instrumentos de renda variável e renda fixa. Aqui é que vai ser estudado, que o pessoal às vezes gosta bastante de trabalhar com, né, de ser um pouco curioso no assunto em relação a ações, CDBs, renda fixa, tesouro direto, vai ser estudado nesse módulo. E por fim, né, um módulo que é um módulo quase que um módulo extra, que vai falar sobre previdência privada, ok? Que hoje não é trabalhado como investimento, porém é um dos produtos que a Ambima trata no CPA 10, ok? Então esses são os 7 módulos, são essas as 7 assuntos que são trabalhados no CPA 10, para que você então aprenda sobre isso e seja um profissional certificado. Tá? Para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de, nós estaremos fazendo também um extra, né, nesse nosso treinamento, que vai ser relacionado a como você se comportar numa entrevista, como você desenvolver um currículo, mas especificamente e bem pontualmente para você se preparar para uma entrevista ou fazer um currículo para um cargo numa instituição financeira. Então, bem pontualmente específico com isso. Você já sai com o CPA 10 estudando, perfeito para fazer a prova, certificação e ainda se prepara para uma possível entrevista, para formar escrever o teu currículo, entregar um currículo bom para sair dali com a certificação e possivelmente já bem preparado para uma entrevista. Então era isso que a gente queria passar para vocês hoje, um pouquinho sobre o CPA 10, uma certificação muito importante para você que quer começar nesse ramo, né, da área financeira, a área de bancos, ou para você que quer crescer, né, já está dentro de uma instituição financeira e quer crescer, quer ser promovido para uma gestão de carteira. Beleza? Obrigado, pessoal. Abraço.